Boa tarde, amados companheiros de terra. Boa tarde a todos que me acompanham neste momento. Eu sou Pedro Aleixo, discípulo e apóstolo do profeta Cacó Filipe, cá em Moçambique. Nesta tarde venho mais uma vez, como de sempre, como habitual, partilhar-vos uma mensagem muito importante, a fim de que todos nós possamos reconhecer a nossa visitação, reconhecer aquilo que Deus está a fazer nesta geração, antes que seja tarde para muitos de vocês descobrirem essa verdade tardiamente e que isso vos leve ao inferno. Então é importante que a gente aqui possa partilhar essa verdade que está sobre a face da terra para que toda a humanidade possa ser salva, visto que a salvação não é propriedade de alguém, é a nossa obrigação fazermos conhecer essa mensagem a qualquer indivíduo, qualquer pessoa sobre a face da terra, porque esta mensagem pertence a todo mundo. A mensagem de um profeta mensageiro, uma geração, não é para ser escondida, não é? É por essa razão que a gente, incansavelmente, todos os discípulos do profeta Cacó Filipe, eles fazem de tudo a fim de que você possa conhecer esta mensagem. O profeta Cacó Filipe não é um fundador de uma igreja ou de uma religião. Por isso que a nossa missão não é fazer você conhecer essa mensagem a fim de fundarmos igreja. Não é nada disso. É muito diferente daquilo que a gente vê com os católicos, com os protestantes, evangélicos e branamistas, que vão correndo ao longo do mundo inteiro, evangelizando para fundarem igrejas que são portas do Hades para levar as pessoas para o inferno. Então, diferentemente de nós estamos aqui para fazer-te conhecer esta palavra que te dará a salvação, pois a salvação nunca esteve e nunca estará em uma igreja denominada. A salvação em uma geração sempre se encontra ao redor da mensagem do profeta vivo naquele tempo. Nos vídeos passados, eu tenho dito aqui que o reino dos céus é o profeta mensageiro sobre a face da terra. Ele é representado pelo profeta mensageiro sobre a face da terra. Se isso até hoje constitui uma dúvida para você, pode ir no livro de Mateus 3, versículo 1 a 3, você verá o João Batista dizendo em seu tempo que ele era, quando ele chegou, começou a pregar, ele disse que o reino dos céus havia chegado e estava sobre a face da terra. Assim também, quando o Senhor Jesus Cristo entrou em cena, ele também deixou esta mesma mensagem. Ele disse que o reino dos céus havia chegado também, pois ele o pregava naquele tempo, você vê? Então, cada profeta, quando ele vem, ele anuncia o reino dos céus. Ele anuncia a palavra de Deus, através da qual as pessoas entram no reino dos céus. E é necessário você acreditar no profeta que Deus enviou em seu tempo, para que você também possa ter parte na salvação. E caso fizer o contrário, te encontrares em alguma igreja, se aparecer um testemunha de Jeová, um evangélico, protestante ou branamista, e te evangelizando para a sua própria igreja, saiba que ele está te levando para o inferno, pois Deus nunca prometeu inferno na igreja sobre a face da terra. Até porque é importante abrir um parêntese, se é que essas igrejas salvam, há que se perguntar qual delas levará alguém à salvação. Você vê? Então, nenhuma dessas igrejas salva alguém. Em toda a história da salvação, você pode ver lá o livro de Jeremias, de Isaías, são profetas que Deus enviou com uma mensagem sobre a face da terra. Eles não trouxeram, não vieram fundar uma igreja denominada ou uma religião. Então, o profeta Cacó Filipe, ele não é um fundador de uma igreja, não é um fundador de uma religião, né? Ele somente traz a mensagem de Deus, que Deus lhe confiou, a fim de que todos aqueles que amam a verdade possam ser salvos nesta geração. Então, o profeta Cacó Filipe é um negro africano levantado para vir cumprir o ministério de Mateus 25:6, que havia sido profetizado, prometido pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 25:6. E Apocalipse 12:14. Então, todos os profetas, quando eles vieram, foi com um propósito. Eles vieram cumprir aquilo que Deus havia profetizado em relação à sua vinda. Não é? Porque haveria geração, haveriam pessoas também neste preciso momento que estariam perdidas. Então era necessário
pois Deus ele é omnipotente, omnipresente, omnisciente, ele já viu o futuro, por isso que, no entanto, é previsto a vinda desses profetas, a fim de que possam tirar as pessoas da sedução do diabo Satanás e descolocar no caminho certo. Mas, no entanto, conforme o meu tema de hoje, vocês podem ver aí o tema muito bem claro, a mensagem de um profeta mensageiro, ele traz divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo sobre a face da terra. Para clarear este tema, eu gostaria aqui de ler uma passagem, não é? Ler aqui a Bíblia, falo do livro de Lucas, capítulo 12, versículo 51 até 53, para compreendermos exatamente o que pretendo aqui trazer para vocês. Prestem muita atenção e notem isso. Lucas 12, versículo 51 a 53, diz o seguinte: Você acha que eu vim dar a paz à terra? É uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz. Você acha que eu vim dar a paz à terra? Não, eu te digo, mas sim divisão. Ok? Jesus diz aqui, pergunta lá, ele pergunta aos seus discípulos e apóstolos: vocês acham que eu vim dar a paz à terra? Claro que não, eu não vim dar a paz, não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer divisão. Mas, no entanto, que divisão Jesus está dizendo? Que paz as pessoas esperavam que Jesus trouxesse naquele tempo? Assim como hoje, as pessoas esperavam que Jesus trouxesse uma paz relacionada à guerra, relacionada à política, relacionado a coisas carnais, mas não. Jesus ele diz, não vim trazer paz, mas sim vim trazer divisão. Que divisão ele falava? De que divisão ele falava? Falava da divisão de tribos, falava da divisão na política, falava de divisão no sentido carnal, assim, com coisas que têm a ver com a carne? É claro que não. Ele não trazia esse tipo de divisão, não. A divisão que é aqui falado é a mesma que os profetas de cada geração trouxeram e mostraram em cada tempo. Mas vou só terminar aqui a leitura para a sua compreensão. Versículo 52 diz: Pois daqui em diante haverá 5 em uma casa, divididos. 3 serão divididos contra 2 e 2 contra 3. 53 diz: O pai contra o filho e o filho contra o pai. Mãe contra a filha e filha contra a mãe. A madrasta contra a enteada e a enteada contra a madrasta. Você vê? Essa confusão que está aqui, essa divisão que está a dizer aqui, será que é pai contra o filho, do tipo luta carnal? Esse estar contra o outro é no sentido carnal? É claro que não. Todos os profetas cumpriram também esta missão. Cumpriram quando eles se fizeram sobre a face da terra. Isso foi observado em seus tempos. Nos dias do profeta Moisés, quando Moisés veio sobre a face da terra, ele trouxe uma mensagem. A sua mensagem criou divisão, colocou pai contra filho, filho contra pai. Nem todos queriam sair e abandonar o Egito. Alguns achavam-se que estavam confortáveis, que estavam bem lá em Egito. Mas, no entanto, dentre eles, alguns que eram filhos diziam aos seus pais: não, Moisés está certo. Moisés está trazendo uma mensagem verdadeira, nós temos que segui-lo. E aí os pais também poderiam ter dito: não, filho, não é nada disso. Você vê? Confusão entre eles, disputa entre eles. E em suma, no final de tudo, poderiam ter dito: este Moisés é o causador de divisão entre os filhos e os pais. Este Moisés é o causador da divisão entre enteados e enteadas, entre madrastas e... Estás a ver? Então, tudo isso aconteceu no tempo de Moisés. Assim como no tempo de cada profeta, isso vem acontecendo. E nos dias do Senhor Jesus Cristo, a divisão que ele dizia, você pode ver que
os discípulos e a multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente haviam acreditado em Jesus Cristo, são pessoas que estavam já nas sinagogas. São indivíduos que estavam na sinagoga dos fariseus, são indivíduos que estavam na sinagoga dos saduceus, cujo eles mesmos estavam divididos entre pais e filhos. Você pode ver no livro de Mateus, João, capítulo 9, versículo 22, é dito que os judeus já haviam concordado que ai daquele que confessasse que Cristo era o enviado de Deus, então ele seria expulso da sinagoga. Você vê? No entanto, entre pais e filhos havia divisão lá, e no sentido de que se você acreditar na mensagem deste profeta que é Jesus de Nazaré, se você acreditar no que ele está fazendo, então isso nos colocará em choque. Ou você será expulso, ou alguma coisa terá de acontecer. E na verdade a mensagem do Senhor Jesus Cristo colocou as pessoas em divisão. Um contra o outro. As pessoas não se entendiam por causa da verdade que o Senhor Jesus Cristo trouxe naquele tempo. Praticamente o Senhor Jesus Cristo havia aparecido para instalar uma instabilidade entre eles. Eles acharam a mensagem do Senhor Jesus Cristo como algo que traria instabilidade no meio deles. Como algo que estivesse a destruir, porque antes eles estavam unidos entre pai e filho no caminho da perdição, na sinagoga dos fariseus e saduceus. Eles estavam juntos lá, confiantes que a salvação era era uma hereditariedade. O meu avô era fariseu, o meu pai era fariseu e eu também vou morrer como um fariseu. Mas quando Jesus veio, trouxe a sua mensagem, aí o filho diz para o pai: esta é a mensagem que nos salvará. Aquilo que nós acreditamos que fosse a salvação, não é a salvação. A salvação é por um profeta mensageiro vivo, e hoje é Jesus Cristo. E aí pai vem e diz: não, você quer quebrar aquilo que é uma cultura, uma tradição familiar. Nós sabemos que nós seremos salvos por sermos fariseus, por seguirmos os passos que os nossos antepassados fizeram. E aí pai e filho entravam em choque. Assim como madrasta e filhos entravam, e enteadas entravam em choque. Hoje você pode ver que a mensagem do profeta Cacó Filipe, estando ela sobre a face da terra, há divisão nas casas. Há divisão entre pais e filhos. Há divisão entre enteados e madrastas. Por conta de quê? Será que o profeta Cacó Filipe diz a alguém para fazer algo do mal? Não. Mas as pessoas dizem que ele é um divisor de família. Por conta de quê? Por conta da mensagem que ele trouxe. Jesus Cristo foi achado divisor de famílias por conta da mensagem que ele trouxe. Jesus Cristo não pegou nenhuma arma. Jesus Cristo não pegou nenhuma arma. Não chegou à casa de ninguém e tentou, se calhar, fazer algo do mal para as pessoas. Dizer que não, este não é teu pai. Não, não foi acusando falsamente. Não, não foi nada disso. Foi por conta da mensagem que ele trouxe que as pessoas naquele tempo então começaram a se dividir. Você pode ver em João 7, capítulo 7, versículo 14 a 20, você compreenderá que até mesmo os familiares do próprio Senhor Jesus Cristo não acreditavam nele. Os próprios irmãos dele não acreditavam nele. Eles estavam contra Jesus de Nazaré. Mas estavam contra por quê? Porque será que estavam contra Jesus de Nazaré porque Jesus havia tomado deles um sapato? Os irmãos que não acreditavam em Jesus, que estavam contra Jesus, estavam com ele porque ele era o mais querido da casa? E que, no entanto, falava mal dos seus irmãos? Não. Eles estavam contra dele, estavam contra o Senhor Jesus Cristo por conta da mensagem que ele trouxe, por conta daquilo que ele anunciava. Pois eles não suportavam o fato de ouvir que Jesus dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação hoje está em minhas palavras. Hoje o Salvador que vocês tanto esperaram, ouviram através dos profetas, cujos fariseus da vossa sinagoga vos ensinam que será pela igreja, este Salvador será alguém que nascerá não sei como, davam as suas interpretações e revelações falsas. Jesus disse que tudo aquilo era falsidade. No entanto, eles seriam salvos por meio dele mesmo. Você vê? E alguns não, muitos, a título dos seus irmãos,
iam contra o Senhor Jesus Cristo. Você vê? Todo mundo ia contra o Senhor Jesus Cristo. Mas por conta de quê? Por conta da palavra. A mensagem de um profeta de Deus, quando vem sobre a face da terra, ela é tida como o divisor. O tal profeta é tido como o divisor de famílias. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, para quem é espiritual, para quem entende o que é um profeta mensageiro, o que é o caminho, qual é o caminho de Deus para a salvação, ele compreende que verdadeiramente este profeta me conduzirá à salvação. Verdadeiramente a divisão que é aqui não é divisão carnal, não é divisão do tipo você vai ao partido tal, aquele vai ao partido tal. Não. É a divisão entre o inferno e o reino dos céus. O inferno e o paraíso. Aí começa a divisão. Todos os que seguiram Jesus, sendo achados homens divisores de família, esses foram salvos. Todos aqueles que permaneceram nas suas sinagogas, estando contra o Senhor Jesus Cristo, foram parar no inferno. Você vê? Assim também é hoje. Esta mensagem, você pode ver que tem pessoas que são expulsas das suas casas, das casas dos seus pais. Os seus pais dizem, olha, a partir de hoje, se você continuar a ir a essa igreja, ou seja, se você continuar a ir a seguir a mensagem do profeta Cacó Filipe, continuar a dizer que ele é seu profeta, então você será expulso daqui de casa. Você vê? Assim como também o filho, quando o pai lhe diz que, olha, este é o caminho, esta é a verdade, Cacó Filipe é o enviado de Deus hoje. Aí o filho se rebela contra o pai, até chega ao ponto de sair de casa. Vê o pai como se fosse o próprio diabo, só porque acreditou no profeta Cacó Filipe. Você vê? Enteado e madrasta, há confusão dentro de casa. Por conta de quê? Da mensagem do profeta Cacó Filipe. Mas por quê? Porque a mensagem de um profeta mensageiro é a luz. Ela vem para separar os filhos de Deus num canto e os filhos do diabo no outro canto. E no tempo do Senhor Jesus Cristo, Pedro e outros que também eram judeus, que seguiam a lei e as práticas dos judeus, tiveram que abandonar. Tiveram que abandonar tudo que os seus parentes faziam para seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele estava em contrariedade com os seus familiares que continuavam a ser fariseus, saduceus, helenistas e zelotes. Assim também hoje é a mesma coisa que está acontecendo. Todos aqueles que acreditam no profeta Cacó Filipe são vistos como se não fosse desse mundo. É claro que nós não somos desse mundo, pois Jesus disse para os seus: vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Você vê? Assim também, os filhos do diabo, aqueles que não acreditam no profeta Cacó Filipe, que acham como se ele fosse o divisor de família, dizem que esses não são deste mundo. Alguém que não consegue ficar, alguém que diz que não pode tomar banho com a sua própria esposa, alguém que diz que não pode ir à praia, alguém que diz que não sei o quê. Pessoa que não vai à praia, não escuta músicas, não se masturba, não tem relações sexuais por trás, não coloca a sua boca nos órgãos genitais do seu cônjuge. Alguém que vive desta maneira, o que é? Esse não é desse mundo, você vê? Claramente que nós não somos deste mundo. Mas, no entanto, saiba que o teu mundo, que tu achas que é um mundo certo e verdadeiro, que tu segues, que te leva a fazer essas práticas, é o inferno. Pois se tiveres um pouco de consciência, tu perceberás que a mensagem de cada profeta trouxe divisão entre pais e filhos a respeito da salvação. Você vê? O Senhor Jesus diz: eu não vim para trazer paz sobre a terra, mas eu vim para trazer divisão. Divisão entre quê? Entre os filhos de Deus? Numa certa casa. Vão se dividir ali. Os filhos de Deus irão seguir o profeta mensageiro, que podem ser eles pais, podem ser filhos, enteados, madrastas, vão seguir o caminho de Deus. E os filhos do diabo, que podem ser pais, madrastas, enteados e tudo mais, vão seguir o caminho de Satanás. É o mesmo que acontece hoje.
Você vê? Mas repara para as igrejas católicas. Repara para as igrejas protestantes, evangélicas e brahmanistas do Islã. Todo mundo está confiante, está seguro que serão salvos filhos e pais. O que se ensina lá não traz divisão para ninguém. O que eles pregam lá não diverge a ninguém. Entre eles vivem à vontade, seguro que a salvação é uma hereditariedade, seguro que é assim que o pai foi católico, o avô foi católico, ele também será salvo por ser católico. Alguém também está seguro que não. E eu, assim que o meu avô era grande muçulmano, era um imã, então eu também serei salvo sendo muçulmano. Mas esta mensagem, que é a mensagem do profeta Cacó Filipe, vem para trazer divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A mensagem de João Batista em seu tempo veio para trazer divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A mensagem de Jeremias veio para trazer divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A mensagem de Isaías veio para trazer divisão entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. As pessoas hoje dizem, não, nós contávamos que esse Cacó Filipe pudesse trazer paz cá na terra, então entrando na política para conciliar essa guerra que acontece sobre a face da terra, a guerra que acontece sobre a face da terra. Então o profeta Cacó Filipe, sendo ele homem de Deus, devia ser um mediador de conflitos entre ambições carnais. Não. O profeta Cacó Filipe não vem para ser mediador de conflitos carnais. Mas o profeta Cacó Filipe, ele é a saída para a vossa salvação. Ele é o caminho para que você saia dessa obscuridade que está nessas igrejas para ser salvo. Isso é o que a mensagem de um profeta mensageiro traz em cada geração. E você que está me escutando neste momento, se tu és um filho de Deus, se tu és uma filha de Deus, não será o teu pai, não será o teu avô, não será o teu irmão, a tua mãe, a tua enteada que vai te prender, que vai te impedir de você acreditar naquele que Deus enviou. Pois isso é normal. Não, você diz, não, mas eu sou dependente dos meus pais. Tudo bem. Não estamos a dizer que você não pode ser obediente a eles. Seja obediente aos seus pais. Mas quando se trata da salvação, o teu pai deve te mostrar com a Bíblia, colocar a Bíblia na mesa, ele deve ser humilde, de colocar a Bíblia na mesa e te pôr a sentar aí e te dizer, olha filho, de acordo com a passagem tal, de acordo com a passagem tal, de acordo com a história da salvação, o teu profeta, o caminho que você está a seguir deste profeta é errado. Isto é o que ele deve fazer. Assim como você também como filho, não pode se limitar em dizer que não, meu pai... Não. Coloque a Bíblia sobre a mesa. Chame o teu pai e coloque ele sentado aí. E eu penso que a salvação é isto. Segundo a Bíblia, de acordo com o livro tal. De acordo com o que acontece, de acordo com essas escrituras, hoje a salvação está com o profeta Cacó Filipe. E eu vou seguir este caminho. A menos que você tenha uma contraparte que me mostre que verdadeiramente este profeta é falso. É isso que você deve fazer. Isso não é desobediência. Não. Mesmo se for teu esposo, mesmo se for tua esposa, apesar de toda a submissão, você coloca a Bíblia na mesa diante da palavra, então vocês vão buscar uma saída. Esta mensagem não veio para trazer desobediência assim carnal. Não. O que você chama de desobediência hoje não é... O que você chama de desobediência naquilo que você vê como comportamento daqueles que acreditam no profeta Cacó Filipe, não é desobediência. Os discípulos de Cacó Filipe não são desobedientes. Você vê? Simplesmente eles colocam a palavra sobre a mesa. E aí te dizem com a Bíblia, olha, mostra-me que Cacó Filipe é falso. Aí você não consegue mostrar. É como nos dias de cada profeta. Assim também foi. A guerra partiu de casa também. Cada um que acreditou em Jesus teve uma grande guerra para poder convencer, ou seja, dar essa mensagem do Senhor Jesus Cristo aos seus familiares. E ser aceito como um seguidor do profeta Jesus de Nazaré, estando na casa dos seus familiares. Você vê? A mensagem do Senhor Jesus de Nazaré naquele tempo criou divisão.
As famílias algumas não se visitavam também. Por conta de que você acreditou em Jesus, então para nós ele é diabólico, continue lá, não nos visite mais, acabou, não há mais relação. Você vê? Isso não é de hoje. Mas os eleitos reconhecerão. E eles não vão ver essa mensagem como um obstáculo, mas sim eles verão essa mensagem como uma porta para a sua salvação. Então você que me acompanha, que me assiste nesse momento, saiba que a mensagem do profeta Cacó Filipe veio trazer a luz sobre a face da terra, a fim de que você possa ser salvo. Aquilo que você acreditava ser verdade nessas igrejas é a pura encenação, encarnação de Satanás manifestando lá. É o diabo em pessoa nos líderes religiosos nessas igrejas. E que Deus nunca está em uma religião e em uma igreja, mas Deus sempre está com o profeta mensageiro sobre a face da terra para a salvação dos escolhidos. Então, entre já no Play Store e App Store, baixe o livro do profeta Cacó Filipe, pesquisa lá, livro do profeta Cacó Filipe oficial, faça o download, comece a ler. João 7, versículo 50 e 52, diz que não se julgue alguém sem ser ouvido. Não se pode dizer que esse profeta é falso sem você de conhecer, sem saber o que ele diz. Então é importante que você mesmo possa, por mais que tenha ouvido com alguém, não lê esse livro. Não, você deve fazer a sua própria escolha. Deve fazer a sua própria decisão. Assim como existem tantos falsos profetas, Gino Calu, Doni Calado, Edir Macedo, tantos outros falsos que andam sobre a face da terra, tipo Joshua, tá? Antes de você segui-los, devia já procurar saber quem enviou esses homens, qual é o chamamento e comissão que eles têm, qual é a mensagem que eles trazem e onde a Bíblia falou deles. Você vê? Então, se ele tem uma mensagem, procure ver se a mensagem dele é de Deus. Será que de fato tem uma mensagem? Ao meu conhecimento, todos os profetas que estão sobre a face da terra, os que se dizem ter uma mensagem são plagiadores. É a mesma mensagem do profeta Cacó Filipe que você vai encontrar, que eles têm tentado plagiar. Você vê? Além disso, não vão mais além, não tem mais nada. Mas, no entanto, o restante é só milagres e prodígios e não tem nenhuma mensagem, não existe nenhuma passagem bíblica que os anuncia, não tem nenhum chamamento de comissão. Então, seja cauteloso já e busque a salvação através do seu único profeta mensageiro vivo. Enquanto ele vive, aproveite, ou seja, procure já ter o seu nome escrito no livro da vida para essa geração. Então, eu prometo voltar amanhã às 13 horas para mais um live aqui com outro tema. Muito obrigado, passe bem.